ganhando volume. Então, para não perder essa massa, tá? Ela foi adicionada a uma nova produção. Então, eles fizeram uma nova produção de pão, né? E foi adicionada essa massa fermentada nessa nova produção. Tá? Então, o que aconteceu? A nova massa, ela ganhou volume, né? O pão fermentou e assim se obteve um pão de melhor qualidade. Dessa maneira, o que foi feito? Né? Eles foram guardando sempre um pedaço da massa velha, né, para ser adicionada numa nova massa. E assim surgiu, né, o fermento natural. Aí então, com o passar dos anos, lá pelos anos já de 1850 a 1860, tá? Porque até então, né, a utilização dos fermentos era utilizado sempre o fermento natural. Então, o fermento ele foi tecnicamente estudado nesse período. Então, ele foi estudado, explicado, mais explorado, né, de forma mais aprimorada, né? Esse estudo ele foi desenvolvido pelo cientista Luiz, né, onde então ele conseguiu explicar, né, de forma técnica, né, a fermentação, né, e acabou então, né, se descobrindo as leveduras e as bactérias que estavam nesse fermento. Então, o fermento, ele não, né, assim como ele era utilizado nos pães, ele também era utilizado na produção de vinhos, na produção de cerveja, nos fermentados de legumes, na própria produção de álcool. Então, somente lá há 150 anos atrás, que o fermento industrializado foi desenvolvido, né, e logo passou a ser amplamente empregado nos pães. Né? Depois que foi descoberto, então, né, qual o tipo de levedura que tinha lá no fermento natural, né, através do estudo, então se conseguiu desenvolver, né, fermentos industriais. Então, com o consumo aí dos pães aumentando cada vez mais, né, nas épocas de guerra, na Revolução Industrial, tudo levou a uma maior demanda, né? Então, houve-se o quê? Houve-se a necessidade, né, da produção de pães que fosse mais rápida, né? Se precisava de uma agilidade maior. Por quê? Porque um pão feito com fermento natural, ele demorava aí em torno de umas 12 horas para ficar pronto, né? Então, por exemplo, um soldado aí, né, na época de guerra, ele não poderia ficar esperando 12 horas no mesmo lugar, né? Eles já precisariam estar em deslocamento, então precisaria ter uma produção mais rápida do pão. Então, foi desenvolvido primeiramente, tá? Se começou utilizando o fermento biológico fresco, né? Em paralelo aí à fermentação natural. O fermento biológico fresco, então, ele é um composto, né? Ele é um concentrado das leveduras, já que né, já se conhecia as leveduras, elas foram isoladas, né? E foi separada somente a levedura mais forte, né? Aqui tinha um poder de fermentação maior, que é a Saccharomyces cerevisiae, né? Esse é o nomezinho da levedura mais poderosa que é utilizada hoje nos fermentos industrializados, tá? Então eles separaram somente essa levedura, né? Porque ela tinha uma produção ela é muito mais potente, né? Ela consegue então fazer o quê? A fermentação do pão mais rápido. Só que esse fermento aí, então, esse de tabletinha, aquele que a vovó usava, né, antigamente, né, que a gente via na casa da vovó, que mandava ir lá comprar na padaria, né, nos mercados. Então, esse fermento, ele era ativado, né, quando ele entra em contato com água e farinha. Então, ele acabando produzindo os gases, né, e o crescimento da massa. Esse fermento ainda está em uso, né, mas com grande decadência, porque ele possui um tempo de validade menor, né? Ele tem um tempo de validade de 30 dias aproximadamente e precisa ser mantido refrigerado. Então, esse é uma das desvantagens do fermento fresco. Sendo assim, né, a indústria então fez o quê? Inventou o fermento seco. Então, o fermento seco ele foi inventado pela Fleischmann, né, em 1945, algo bem ainda recente, né?
Esse fermento, então, ele possibilitou aumentar em muito a duração da levedura comercial. Então, além de eliminar a necessidade de manter refrigerado, né, esse mesmo tipo de fermento, ele também contém as mesmas leveduras, né, a mesma Saccharomyces, né, cerevisiae que tem lá no fresco, ele tem no seco aqui também, só que de outra forma, né. Esse fermento, o seco, né, a gente tá no slide ali, então lá em cima está escrito, né, fermento biológico seco e instantâneo. São diferentes, tá? Os dois, ambos são secos, só que um é instantâneo e o outro não. Porque o seco, ele precisava ser dissolvido para ativar, né? A gente precisava o quê? Colocar ele em água morna, né? Deixar ele agir por alguns minutos, formando as bolinhas, né? E só daí teria a ativação desse fermento para poder ser utilizado. Nessa forma de fermento seco, né, ele pode então durar aí até um ano, né, dentro do pacotinho, ou pode ser congelado por um tempo indeterminado. Só que o seco também, ele praticamente já saiu ele já não tem mais uso, né? A gente quase não encontra mais o fermento biológico seco. A gente encontra o quê? O fermento biológico seco instantâneo, tá? O instantâneo, então ele não precisa ser feita a ativação, né? A gente não precisa mais colocar ele lá na água morna e fazer a ativação dele para depois utilizar no pão. A gente já mistura ele diretamente na farinha. Tá? Então, já mais uma economia de tempo, mais agilidade, né? Vou trocar aqui. E o fermento natural, né? Então, o fermento natural é o que já era utilizado lá, né? Desde 2.500 anos antes de Cristo. Ele é formado o quê? Apenas por água e farinha, né? Se obtém de forma natural, né? As bactérias e as leveduras selvagens do próprio ambiente, para chegar até no ponto ideal para ser usado, né, para ser ativado. Então, a partir do momento que eu vou fabricar o meu fermento, eu preciso estabilizar ele, né, e depois ativar para fazer o uso. Então, isso, né, demanda um pouco de tempo, né, o tempo e programação do padeiro. Da onde vem as leveduras, né? Como eu falei, a levedura ela vem do ambiente, vem da própria farinha, tá? Da própria mistura que a gente faz, então a gente consegue fazer o fermento natural. Mais adiante já vou passar aqui para vocês como é que a gente faz esse fermento. Deixa eu só trocar de slide. E uma coisa também que entrou, né, para a história antes de terminar essa parte do resgate histórico, né, foi o pão na pandemia, né? Por quê? O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, né, muita gente teve o seu tempo ocioso, né? Ele vai entrar para a história porque é uma coisa, está na história, né? Um fato histórico que está acontecendo agora. A gente está vivendo esse fato histórico, né? Esse pão, esse resgate de se fazer pão em casa, né? Na pandemia ele se elevou muito, né? Muita gente ficou com tempo ocioso, muitas cidades em lockdown, né? O fato que nos primeiros meses de pandemia, tá, os estoques de farinha praticamente acabaram no Brasil, tá? Isso aí é sério, porque muita gente comprou farinha, muita gente começou a fazer pão em casa, né? Até então buscando esse resgate, né, também. E parece que o Levain acabou, o fermento natural, né, que é a mesma coisa, só são termos diferentes, né? Levain em francês, sourdough em inglês, a massa madre em italiano, todos são fermentos naturais, tá? Todos são todos a mesma coisa. Então, muita gente começou a fazer a produção de pães, né? E o Levain acabou ganhando destaque, né, nessa pandemia. Que
Por quê? Porque ele é uma coisa mais demorada, é um pão mais demorado, a gente tem que ter um tratamento em cima do pão, né? É um pão que vai demorar aí 12, 18, 24 horas, né? Até 36 horas para a gente produzir um pão. Então a gente tem todo o empenho nesse pão. A gente come um pão com a fermentação natural, ele tem os seus benefícios, né? Tanto porque não vai conservantes, né? Só com água, farinha e sal a gente consegue fazer um pão excelente. Então, que tem alguns benefícios, né? Então, do pão de fermentação natural, o sabor do pão, ele é incomparável a um pão tradicional, né? Porque lá nos fermentos que eu passei anteriormente, né, no fermento seco, o fermento instantâneo, o fresco, ele só contém a levedura, né? Então a levedura ela consome os açúcares da farinha, né? E então transforma em gás carbônico e álcool, né? Essa é a função do fermento. Então, a partir do momento que ele consome os açúcares, ele acaba também se multiplicando, né? E gerando gás carbônico, que é o que vai fazer o pão inflar, né? É o que vai fazer a fermentação do pão. Já no fermento natural, além das leveduras, que também tem Saccharomyces, né, que vem de forma natural para o fermento, mas também tem outros tipos de levedura, né? São várias leveduras selvagens. E ele também contém as bactérias, né? Então ele contém, além das leveduras, o fermento natural ele contém lactobacilos, né? Então os dois vão agir, né, na fermentação e isso que vai dar um sabor, né, incomparável a um pão francês, por exemplo, né? Que é feito aí, que a gente consegue produzir em 1 hora e meia. Então, ele também possui um índice glicêmico, né, mais baixo que os outros pães, né, por causa da longa fermentação. Então, o fermento ele vai consumir mais açúcares da farinha, né, então deixando o índice glicêmico menor. A digestão vai ser muito mais fácil, né, até mesmo para aqueles que são sensíveis ao glúten, devido à sua fermentação mais lenta. Por quê? Porque com a geração dos ácidos que vão sendo gerados ali pelas leveduras e as bactérias, né, além do álcool, né, esse álcool ele vai ajudar a degradar o glúten, né? Então, com esse período todo, né, 18 horas, 24 horas fermentando, acaba havendo uma degradação do glúten, né? Então ele tem um teor menor de glúten do que um pão normal, tá? Para ver a diferença. Um pão feito em 1 hora e meia e um pão feito em 24 horas, né? Então tem praticamente um pão de 1 hora e meia a gente come a farinha, vamos dizer assim, crua, né? E por ter esses tipos de ácidos e álcool, né, ele pode ser armazenado por muito mais tempo, né? Então, porque o ácido acético que é gerado pelas bactérias, tá? Ele inibe o crescimento do bolor, né, que é produzido na fabricação do fermento. Então, ele demora muito mais tempo para mofar, né? Para deixar um pão, mesmo sem conservante nenhum, né? Claro que um pão de prateleira, né, desses de mercado que tem conservante, eles duram 30 dias, né? 30, 15 dias, né? Já um pão de fermentação natural, sem ter nenhum aditivo, sem ter nenhum conservante, ele dura, né, 5 dias ainda fofinho, né? Então ele possui também uma série de nutrientes devido à complexidade né, da sua composição, acabam se adicionando mais nutrientes ao pão. E também é um pão artesanal, né? Então sem adição de produtos químicos, né? É um pão feito com fermentação natural, ele é muito mais leve, né? Não fermenta no organismo, evitando aqueles desconfortos abdominais, né? Justamente para quem tem um pouco de não intolerância, né? Porque quem tem intolerância não vai poder consumir, né? Quem é celíaco não pode consumir o pão de fermentação natural, nenhum outro tipo de pão, né? Porque ele ainda contém glúten, né? Mesmo tendo um pouco menos de glúten, né? Por causa da degradação do glúten, mas ele ainda contém glúten, tá? Só que para quem tem só um intestino irritado, alguma coisa assim, algo mais leve, tá? Muita gente come e não sente nada, né? Não sente esse desconforto. Então, como fazer o fermento natural? O que a gente vai precisar para fazer esse fermento natural? A gente precisa apenas de
de água e farinha, tá? Se eu tiver só água e farinha, eu já consigo fazer esse meu fermento natural. Só que assim, ó, para a gente acelerar, tá, um pouco esse processo, tá? O que a gente utiliza? A gente utiliza um suco de uma fruta, tá? Eu posso utilizar água de coco ao invés de água, tá? Eu posso utilizar, aqui na imagem eu tenho aqui um suco de abacaxi, tá? Então, ou um suco de maçã, algo que ajude a fermentar, né, mais rápido e eu consiga ter um fermento, eu consiga fazer o meu fermento de modo mais rápido, tá? Então, o que eu faço? Eu, em vez de utilizar água, tá, eu posso utilizar esses sucos da fruta. No final desse meu fermento, tá, não vai ter nenhum restício, não vai ter nada. Ele não é porque eu usei, né? Muita gente confunde. Ah, eu vou usar o meu levain, ele é de abacaxi, o meu levain, ele é de maçã, tá? Só que o abacaxi, a maçã, as frutas, ela só é colocada para iniciar o fermento. A partir do momento que eu vou continuar alimentando esse meu fermento, ele não vai ter gosto de abacaxi, não vai ter nada, isso vai se perder. Isso é só para iniciar a fermentação mais rápido. Se eu fizer apenas com água e farinha, também funciona. Talvez ele demore um pouquinho mais para iniciar, né? Lá pelo terceiro dia, mais ou menos. Então, como é que a gente faz esse fermento? Então, a gente vai precisar de uma balança, tá? Farinha, água ou suco. Se eu utilizar o suco, tá? Por exemplo, ali o suco de abacaxi, eu preciso fazer o quê? Pegar o abacaxi, bater esse abacaxi no liquidificador, tá? Processar ele, deixo esse copo de suco em temperatura ambiente, fecho ele, né, para evitar a contaminação de insetos ou qualquer outra coisa, né? Deixo ele em temperatura ambiente até no outro dia. Então, no outro dia eu vou coar esse suco, tá? E vou usar somente o líquido. Então, no primeiro dia, para a gente fazer o fermento, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar, vai pegar 50 gramas de farinha e 50 gramas do suco ou água, tá? Então ali eu tenho, ó, a misturinha, né? Eu fiz com 50 gramas de suco de abacaxi e 50 gramas de farinha. Aí foi utilizada uma farinha integral. Posso utilizar farinha branca também, não tem problema, tá? Posso iniciar tanto com uma farinha integral, tanto com uma farinha branca. Melhor se for farinha orgânica, né? Traz um pouco mais, traz um pouco mais de leveduras selvagens, né? Então fica mais fácil, mais rápido para gente fazer o fermento. Então no primeiro dia eu vou fazer essa misturinha aí. Então vou misturar 50 gramas de farinha e 50 gramas de água. No segundo dia eu vou pegar, então se eu misturei 50 gramas de farinha e 50 gramas de água, eu fiquei com um total de 100 gramas, né? No segundo dia eu vou pegar o quê? Eu vou pegar só 50 gramas dessa minha mistura. Então eu vou pegar 50 gramas dessa minha mistura e vou adicionar a essa minha mistura mais 100 gramas de farinha e mais 100 gramas daí de água, tá? Mesmo eu tendo iniciado lá com um suco de abacaxi ou de maçã ou água de coco, tá? Eu vou adicionar no segundo dia apenas água. E daí por diante vai ser só farinha e água. Então, para deixar bem claro, né? O abacaxi, o suco da fruta, somente para iniciar, para ter um processo mais rápido fermentativo, né? Por quê? Porque daí no segundo dia a gente já consegue ver algumas bolinhas. Então, ó, já tem algumas leveduras aqui, tá, sendo formadas. Então, eu vou fazer esse processo de alimentar ele. Então, tiro 50 gramas, né? Novamente, no terceiro dia, daquela preparação que eu fiquei, então, com as 50 gramas iniciais, depois eu adicionei 100 gramas de farinha e 100 gramas de água. Eu fiquei com 150 gramas. Eu vou pegar apenas 50 gramas novamente desse meu total e vou adicionar mais 100 gramas de farinha, 100 gramas de água no terceiro dia. No quarto dia, vou pegar 50 gramas novamente, né, do fermento total,
vou adicionar 100 gramas de água, 50 gramas de farinha. E a gente vai fazer isso por 14 dias, tá? Então, uma vez a cada 24 horas. Então, ó, já no segundo dia, a gente já consegue perceber algumas bolinhas, tá? A mais do que tinha já no primeiro. Então, depois aí de 48 horas, mais ou menos, já começa um processo fermentativo. A gente já consegue ganhar, né? Algumas leveduras aqui já foram adicionadas. Então, ó, então tá mostrando aqui, né? Então a gente vai, ó, já tem algumas bolhas fermentativas, tá? Na primeira imagem. Na segunda ali a gente está adicionando mais farinha e água. Então, daí por diante, por 14 dias, né? A cada 24 horas a gente faz esse processo. Pega 50 gramas da minha mistura, né? E adiciono 100 gramas de farinha nova e 100 gramas de água. E isso, então, a gente faz por 14 dias. Após esses 14 dias, o que a gente vai fazer? A cada mais 14 dias alimentando ele, só que daí a cada 48 horas. Ó, aqui a gente já tem, ó, um fermento, né, um pouquinho, vamos dizer que nessa imagem aqui, eu já tenho um fermento aí de 14 dias. Então, por que a gente usa geralmente um potinho de vidro? Né? Porque a gente consegue ver o processo fermentativo, a gente consegue ver como é que o fermento está se comportando. Então, eu tenho aqui no primeiro, eu alimentei ele, né? E tem uma marquinha, a gente faz uma marquinha aqui, ó, né? Com a caneta, para a gente saber onde o fermento iniciou. Então, ali o fermento, eu alimentei ele agora, eu peguei 50 gramas, misturei 100 gramas de farinha, 100 gramas de água, né? E na primeira imagem ali é o momento da alimentação. Então, depois de 8 horas, ó, ele já cresceu, quase dobrou de tamanho. Então, aí a gente vê como que o fermento está ficando bem ativo, né? Então, ele cada vez ele vai ganhando mais leveduras, né? Na verdade, vai ficando somente as leveduras fortes. Por que a gente vai alimentando, tirando, jogando fora um pouco, né? E mantendo só os 50 gramas? Porque quando eu jogo, eu descarto um pouco desse meu fermento e eu fico só com 50 gramas e alimento novamente, eu vou começar a manter somente as leveduras mais fortes. Então, vai sobreviver nesse meu conjunto, né, nessa minha colônia de leveduras e bactérias, no final do fermento, vai sobreviver somente as mais fortes. E a gente vai ficar com o fermento forte no final para ser aplicado, né, na produção de um pão e a gente conseguir um desempenho melhor na produção do pão. Ó, então ali então na primeira figura, então se eu voltar lá, né, eu alimentei ele dobrou de tamanho, né, depois de 8 horas. Então depois de 8 horas, ó, ele está com bastante bolinhas, bem fermentado, né, está com bastante fermentação. Se eu deixar, se eu continuar, né, ele não vai continuar fermentando até o final. Por quê? Porque ele vai consumindo os açúcares da farinha, né? E a partir do momento que acaba os açúcares, então ele fica sem comida, né? Então o que acontece? A partir de 12 horas, então depois ele começa a baixar. Então aquele nível que eu tinha lá no topo, ele vai começar a baixar até chegar na imagem número 1 ali, até voltar ao estado que ele estava antes, tá? Vou trocar o slide. Então, ó, lá no início, então, a gente começou misturando, né? E chegou lá no final, aqui ele está bem ativo. Então, eu só vou conseguir esse fermento bem ativo, bem estabilizado, depois desse meu período aí, de uns 28 dias, tá? Então, os 14 dias iniciais, eu alimentar ele todo dia, né? E depois dos 14 dias seguintes, de 2 em 2 dias, a gente fazer essa nova alimentação. Eu pegar 50 gramas, botar 100 de farinha e 100 de água. Quando chegar, então, lá nos 28 dias, eu vou ficar só com as leveduras mais fortes, né? E as bactérias mais fortes, então esse meu fermento vai estar bem ativo, bem forte para a gente usar na produção de pão. Então, cultivando e utilizando o fermento. Então, como é que eu posso fazer? Ó, ali, nas imagens, ó,
Então, eu fiz a mistura, né? Então, na primeira imagem ali de água e farinha, após 3 horas ele cresceu um pouquinho, né? E após 5 horas ele dobrou de tamanho, mais que dobrou, né? Ficou um pouquinho ainda acima. Então, esse meu fermento está bem forte. 5 horas, em 5 horas eu já consegui que ele chegasse lá no pico, né? No topo dele. Então, quando ele chega no topo, é a hora de eu misturar esse fermento na massa do pão. E eu fazer a minha produção do pão. Aí o pão, eu vou seguir a receita lá dos meus pães que eu tenho para fazer, né? Eu posso fazer um pão rústico, que só vai água, farinha e sal. Posso fazer um pão recheado com gorgonzola. Posso fazer um pão, uma bábica doce, né? Então, a preparação dos pães é infinita, né? Varia bastante. O que eu preciso fazer, o que é sempre alimentar esse meu fermento, né? Deixar esse meu fermento crescer para chegar lá no topo. Então, lá na figura 3, que ele chegou bem em cima, ele está bem ativo. Então, ele já consumiu bastante os açúcares da farinha, ele já se multiplicou bastante, né? Então, vamos dizer assim que lá na figura número 1, vamos dizer que ele tinha, vamos ser bem superficial, ele tinha 10 leveduras, tá? Para a gente entender um pouco melhor, lá na primeira imagem. Na segunda imagem, então, ele já quase multiplicou, ele ficou com 30 leveduras. E lá no final, na última imagem, ele está com 100. Né? Então, ele tem mais leveduras. O pão vai crescer mais rápido, ele vai crescer melhor. Tá? Então, praticamente é isso. E como é que eu vou cultivar ele? Né? Mas eu não faço pão todo dia. Né? Então, o que eu faço com esse meu levain? Eu vou ter que ficar alimentando ele direto? Não, a gente pode guardar na geladeira, né? Porque a fermentação, ela está totalmente relacionada à temperatura. Então, quanto mais frio, né, mais lento é a fermentação. O fermento, ele trabalha igual... O fermento, ele é um ser vivo, né? Um fermento. E as leveduras, elas são vivas. Então, ela trabalha praticamente como a gente trabalha, né? Se está frio, né? Por exemplo, um dia que está 5, 10 graus, a gente fica mais quietinho, né? A gente está menos ativo, né? Agora, um dia que está 23, 25, 26 graus, a gente está bem ativo. O fermento é a mesma coisa. Quando ele está nesse período aí, né, 23 até 28 graus, ele está super ativo. Né? É onde a fermentação é mais rápida, é ali em torno dos 28 graus, tá? Quando a temperatura sobe demais, tá? Acima lá já dos 35 graus, o meu fermento daí ele já começa a sofrer um pouco e já começa, tá, devagar morrer, tá? Ele não vai morrer tudo porque tem bastante fermentação aí, tá? Bastante levedura. É a mesma coisa, gente, quando tá a 35 graus também a gente já dá uma parada, né? A gente já não suporta mais o calor, já acaba, né? Então a temperatura ideal ali é em torno de 28 graus. E ele morre lá acima dos 55 graus, né? E daí na hora que a gente vai pro forno. Então, como é que eu conservo ele? Se eu deixar ele em temperatura ambiente, né? E a minha temperatura ambiente for 23 graus, por exemplo, né? Ele vai ficar ativo. Então, depois de 5 horas, praticamente ele está lá no topo, ele já subiu, ele já fermentou, já está no seu máximo. Então, a gente faz o quê? Guarda o fermento na geladeira. Na geladeira eu tenho ali em torno de 7 graus, 4 graus, dependendo da geladeira, né? Então, a 4 graus, o fermento ele fica... Então, ele não se multiplica. Eu posso deixar ele na geladeira a 4 graus, ele não vai se multiplicar, não vai acontecer nada com ele, tá? Abaixo de 4 graus ou congelado, o fermento, de forma lenta, ele começa a morrer, tá? Então, o fermento... Mas isso, ele demora um pouco também, tá? Mas então na geladeira, ali em temperatura aí de 7 graus, que geralmente é a geladeira comum em casa, tá? Ele vai fermentar de forma bem lenta. Então a gente consegue deixar esse fermento na geladeira sem problemas ali por uma semana, tá? E a gente faz uma alimentação por semana, não tem problema. Só que quando eu for usar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ativar esse meu fermento, né? Pelo menos umas 2, 3 vezes para ele ficar bem ativo, né? Bem, igual na figura 3 ali, ficar bem lá no topo e eu conseguir utilizar no meu pão e ter um resultado melhor no pão. Vamos abrir aqui para algumas perguntas, tá? Aí o pessoal pode, quem tiver interesse, né, fazer alguma pergunta, fica aberto, tá? Qualquer dúvida que ficou,
Sei que a explicação foi meio rápida, né, mas a fermentação tem bastante coisa para a gente explanar, né? A gente é, é muito grande, tá? Quem quiser fazer uma pergunta, fica aberto para as perguntas. Pode digitar, tá? Ou pode falar ali, pode. Alguém tem o microfone aberto aí? Ai, não acredito que eu perdi a fermentação. Pronto. Oi, Camila, eu acho que o teu microfone ficou aberto. Por que que tu não aproveita para fazer uma pergunta para o professor, para o Rafa? Hein? Me desculpe, eu cheguei atrasada. Esperei tanto por essa e cheguei atrasada. Foi mal. Ô, Camila, mas não te preocupa porque ela está sendo gravada. O link de presença tá no chat, tá? E ela está sendo gravada, então vocês conseguem ter acesso depois. Mas tu pode aproveitar e fazer alguma pergunta pro Rafa? Alguma curiosidade que tu tenha sobre fermentação, né, Rafa? Sim, pode, fica à vontade. Eu tava vendo que eu via que a nutricionista usa essa mesma fermentação, sabe? E eu achei interessante, eu queria saber como é que faz esse processo, por que que ele cresce? Desculpa, eu não sei. Com essa imagem aqui. Tu chegou. Eu cheguei agora, nesse exato momento. Ah, tá. Não, é que a gente explicou um pouquinho lá desde o início, tá, de como a gente fazia esse fermento. Então, para chegar nesse ponto, tá, ele leva em torno aí de uns 28 dias, tá, para a gente chegar num fermento bem estável, né? O processo de fazer esse fermento é só a mistura de água e farinha, né? Então, a gente mistura água e farinha num dia, né? E espera 24 horas. No segundo dia, a gente mistura novamente água e farinha e faz isso por 14 dias seguidos, né? A cada 24 horas eu alimentar com água e farinha esse meu fermento. Da onde vem o fermento? Ele vem de forma natural, ele vem da farinha, ele vem do ambiente, ele vem das leveduras, porque o fermento natural ele trabalha com leveduras selvagens, não é a mesma levedura industrializada, tá? Mas ele também contém a mesma levedura industrializada que a Saccharomyces. A Saccharomyces também ela está no fermento natural, mas ela contém, além da Saccharomyces, ela tem outras leveduras que vêm do próprio ambiente, até da mão do padeiro, tá? Tem estudos que sendo feitos analisando a mão do padeiro, né, se ela causa ela adiciona alguma levedura, alguma bactéria no fermento, tá? E aí, de forma natural, a gente vai cultivando ele como se fosse o Tamagotchizinho lá que existia antigamente. Todo dia tem que alimentar ele, tá? Então é uma coisa que a gente consegue ter. Dá pra te fazer. Não é Sim, sim. uma kombucha, uma que tu tem que comprar para depois tu alimentar. É uma coisa que tu tem em casa, na verdade tu vai praticar ela até formar. Isso, é. E depois que tu fez o teu fermento, né, tu só vai alimentando ele e ele dura para sempre, tá? Tem gente que tem fermento de 200 anos, tá? Tem padaria com fermento de 200 anos, trabalhando com... Não é o mesmo fermento, né? Porque as leveduras, elas se adaptam ao ambiente, né? Então, muita gente pensa que, eu vou comprar um fermento natural por exemplo, eu fiz o curso lá com o Shimura, né? Vou trazer o fermento natural lá do Shimura porque o dele é o fermento do Shimura, né? Ele era o fermento lá do Shimura, só que ele era até o momento que chegou aqui na minha casa, na minha padaria. A partir do momento que ele chegou aqui e eu comecei a alimentar ele com a minha farinha, com a minha água, né? Então ele começa a se adaptar ao ambiente e as leveduras que vão sobressair, as mais fortes, é as que estão aqui comigo, tá? Mesma coisa que o que existe na Califórnia, tá? Tem um tipo de levedura, que eu não me recordo o nome agora, que ela é uma das melhores leveduras para se trabalhar com pão de fermentação natural. Mas não adianta eu trazer o fermento lá da Califórnia, por quê? Porque a levedura lá da Califórnia, ela tem um ambiente dela que é de lá, é específico da Califórnia. Se eu trouxer ele para cá, ele vai ficar específico do meu local de trabalho, daqui do Brasil, de Santa Catarina, de Criciúma, tá?
Então, é praticamente isso. Ó, vou aproveitar e vou perguntar de novo. Tá? Olha só. E dá diferença de sabores? O natural e tu usar um industrializado ou é Sim, fermento? sim, dá muita diferença, tá? Muita diferença de sabores, porque o industrializado, ele tem só Saccharomyces, né? É uma levedura específica, é só aquela levedura, né? O fermento ainda instantâneo, ela é isolada uma por uma, né? Então, ela tem só Saccharomyces. Já o fermento natural, ele tem, além das leveduras, tá? Que são várias, são levedura selvagem, ele contém também as bactérias, lactobacilos, tá? Então eles vão acabar gerando ácido lático, ácido acético, tá? O álcool. Então tem vários fatores que acabam mudando muita característica do pão final, né? Então agrega muito sabor, muitos aromas no pão que praticamente, né, a maioria são feitos só com água e farinha, né? Só água, farinha e sal, a gente consegue um pão com sabores e aromas, né, totalmente diferente de um pão com água, sal e farinha, por exemplo, que é o pão francês. Tá? Mais alguém? Mais alguma dúvida, Camila? Pode perguntar, cara. Lá vou eu de novo. Vai, Olha só, aproveita. vamos imaginar que uma pessoa celíaca, eu alimentando esse processo vai dar para mim usar como um pãozinho para uma pessoa que, sei lá, não pode Não, usar trigo? a pessoa celíaca não vai conseguir, tá? Consumir o pão. Porque ela tem intolerância ao glúten, tá? Mas assim, uma pessoa que, por exemplo, tem uma irritação de intestino, né? Que geralmente é muito confundida com intolerância, né? Ao glúten, muitos clientes meus conseguem consumir de forma, né? Que não dê assim um inchaço no intestino, né? Que dê qualquer tipo de problema, né? Ano passado eu vendi bastante panetones de fermentação natural, porque, né, tinha gente que ficou muito tempo sem consumir um panetone, por exemplo, né, com fermentação normal, né, porque causava esses inchaços, né, mas com de fermentação natural a pessoa consumiu e não teve problema nenhum. Mas o celíaco mesmo, daí não tem condições, tá? Daí não, o celíaco, porque ele ainda vai conter glúten, tá? Ele contém menos glúten, tá? Justamente por causa da longa fermentação, né? E porque ele vai acabar degradando um pouco o glúten, tá? Por causa desse período longo de fermentação e os ácidos que são criados, tá? Então ele degrada um pouco do glúten, então ele tem um pouco de glúten a menos, mas ele ainda contém, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Ah, eu vou ser a chata. Vai lá, vai lá. Olha só, deixa eu te perguntar. Doce ou salgado não importa, não vai alterar o sabor, tudo certo. Se eu fizer uma massa doce ou salgada e usar esse fermentação. Não, porque assim, ó, como ele acaba, por exemplo, assim, o levain, eu tenho duas formas de usar ele, tá? Eu tenho a forma dele mais líquida e a forma mais firme, tá? Que eles chamam o levain firme e o levain líquido, tá? Isso é o quê? É na hora de eu alimentar esse meu levain. Quando eu alimentar ele, por exemplo, com 50 gramas de farinha, né, e 100 gramas de farinha e 100 gramas de água, eu vou ter um levain mais líquido, né? Então ele é uma massa mais mole. Essa massa mais mole, ela acaba priorizando mais as bactérias. Então a gente consegue um fermento um pouco menos ácido, mas com mais gosto de iogurte, vamos dizer assim, né? Então ele é mais suave. Já o fermento mais firme, né? Se eu colocar, por exemplo, 50 gramas de levain, alimentar ele com 100 gramas de farinha e 50 gramas de água, né? Metade de água só, vai ficar um levain mais firme. Então a tendência dele é ficar mais ácido, tá? Então a gente pode usar um levain, alimentar meu levain, deixando ele mais líquido para uma massa doce, né? E para uma massa salgada deixar ele mais firme, né? Na verdade, isso foi criado, o levain líquido,
né, foi criado pela dificuldade da mistura, né, de eu misturar esse meu levain, porque quando eu estou fazendo um pãozinho em casa, né, com 1 quilo de farinha, tudo bem, mas quando eu estou fazendo numa padaria, por exemplo, 100 quilos de farinha, né, eu misturar, por exemplo, 40 quilos de levain firme, né, ele é mais difícil de misturar, então é feito o levain líquido para ser mais fácil de misturar. Só que daí nessa de fazer levain líquido, levain firme, né, através dos estudos foi observada essa característica, né, essa característica de ser ou mais ácido com o levain firme, né, e com mais lactobacilos com mais láctico, né, com o levain líquido. Tá? Então a gente pode usar tanto numa massa como na outra. Aproveita, Camila, fazer as perguntas. Oi, boa noite. Eu fiz uma pergunta ali no chat, mas... Ah, eu não vi. Deixa eu pegar o chat aqui, então. É que não está aberto, estava aberto. É simples, durante esse processo, o pote é aberto ou fechado? Como assim? Deixa eu ver tua pergunta Durante a alimentação, durante a fermentação. Ah, o potinho vidro? Isso. E não, a gente deixa sempre o potinho fechado, tá? Sempre fechado para evitar outras contaminações, né? Por exemplo, como vai ser uma fermentação, vai atrair bastante bichinhos, né? Então, sempre tampado, tá? Então, lá no início, quando a gente está fazendo o fermento, a gente deixa em temperatura ambiente, tá? Os 14 dias, né? Acho que até esqueci de passar. Então, os primeiros 14 dias a gente deixa em temperatura ambiente e faz essa alimentação por 14 dias, com o potinho fechado. Então, o alimento, né? Eu bato bem, misturo bem para oxigenar bem essa mistura, tá? Porque ele precisa de oxigênio também, então a gente mistura bem. E depois, nos outros 14 dias, que a gente faz uma alimentação a cada 48 horas, ele é alimentado, tá? A gente deixa chegar ele no topo ali, né? Conforme na figura 3, que ele chega no topo, e daí a gente guarda na geladeira, tá? Isso eu acabei esquecendo de falar. Então a gente guarda na geladeira e deixa as 48 horas ali na geladeira. Depois a gente tira da geladeira, alimenta ele novamente, tá? Bate bem a mistura, sempre para oxigenar bem a massa. Deixo ele crescer para chegar até no topo e depois eu guardo na geladeira novamente. Depois de 48 horas eu faço o mesmo processo. E depois que ele estiver pronto, né, eu vou alimentar conforme o meu uso, né? Por exemplo, eu vou usar para fazer um pão. Então eu já sei que se ele demora 5 horas para crescer, né, eu tenho que me programar para já fazer já alimentar esse meu fermento, né, 5 horas antes de eu começar o início do meu pão. Tá. Certo, obrigado. É isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Fica em aberto. Aproveita que a gente tem mais uns minutinhos. Existe quantidade assim específica para fazer um tamanho de sei lá, um pão? Fazer um pão? A quantidade de levain que a gente usa? Isso. Ele é mais ou menos do que vista do pacotinho? Eu tenho só o pacotinho. Sim, não, assim, ó, geralmente a quantidade ela varia, tá? A gente pode variar a quantidade de levain por pão. Por exemplo, tu vai usar 1 quilo de farinha, tá? Então, para 1 quilo de farinha, geralmente a gente pode usar 10, 20, 30, 40% dessa quantidade de levain, tá? Então, por exemplo, eu quero que o meu pão fique pronto mais rápido, né? Então, eu tenho que adicionar o quê? Eu tenho que adicionar mais levain, mais fermento, né? Então, geralmente a gente utiliza 40%. Então, para 1 quilo, eu vou utilizar 400 gramas de levain. Então, eu já tenho que fazer essa conta de alimentação do levain antes, né? Se eu não tenho lá, eu só tenho 100 gramas de levain, eu preciso fazer uma alimentação que eu consiga chegar até 400 gramas para fazer esse meu pão. Então, com 400 gramas em 1 quilo de farinha, que é 40%, né? Então, a gente consegue, por exemplo, um pão que ele fique pronto em 8 horas,
né? Se eu utilizar 20% só de levain, né, o meu pão vai demorar 16 horas, por exemplo, tá? Então, quanto menos levain, mais tempo leva a fermentação. Eu posso utilizar de menos fermento para ter uma fermentação mais longa, para mim conseguir me programar melhor, né? Por exemplo, eu comecei o meu pão às 5 da tarde, né? Eu não vou conseguir, se eu programar ele para ficar pronto em 8 horas, né? Então, eu tenho 5, umas 3 lá pela meia-noite, 1 hora da manhã, né? Que eu vou conseguir assar o meu pão. Então, eu faço o quê? Boto menos fermento, boto 10%, 20% de fermento e eu consigo que ele fermente a noite inteira, né? E eu asse meu pão lá no outro dia, às 8 da manhã, por exemplo. Tá? Mas é a parte de uma programação mesmo que a gente faz, tá? Vou deixar aberto, então, para mais uma pergunta, tá? Fique à vontade. Mais uma pergunta para a gente poder encerrar, que está chegando no horário, tá? Mais alguém, pessoal? Aproveitem. Cris, eu acho que é isso, então. Então, quero agradecer a todos aí, né, que participaram dessa palestra. Deixa eu ver, tem alguém digitando aqui ainda. Vamos ver se vai sair mais alguma perguntinha. Acho que não, deu. Rafa, Encerramos. Então. obrigada pela participação, muito obrigado pela palestra. Pessoal, o link de participação de vocês está no chat, então, por favor, não esqueçam de preencher o formulário. Vocês conseguem ter acesso depois da palestra do professor Rodrigo Mastella, ela está sendo gravada, tá? Obrigada a todos vocês. Rafa, muito obrigada. Obrigado também. Tchau, tchau, pessoal.